Falar agora sobre patologia do sistema digestório, né? É, uma das patologias seria o câncer gástrico, né? Também conhecido como câncer de estômago, né? É um tipo de adenocarcinoma, ele é responsável praticamente por 95% dos casos de tumor no estômago. Existem outros tipos, né? Como vocês estão visualizando na imagem ao lado. E eles podem ser tanto como linfomas ou sarcomas, né, que acontece dentro do estômago. Lembrando que assim, o adenocarcinoma ele tem aproximadamente 95% dos casos de ocorrer, o linfoma 3%, né, o linfomiosarcoma 2%, e eles ficam localizados onde? Ali no antro e no piloro, aproximadamente de 35 a 50%, no corpo do estômago de 15 a 30% e na cárdia de 30 a 40%. Ele é classificado de acordo com a forma que ele acaba se originando, né? Por ele ser, por o estômago ser uma mucosa, então ele acaba sendo originado ali e vai dando-se o nome de adenocarcinoma, né? E conforme a área que ele é atingido, é dessa forma que a gente vai identificar e classificar esse tipo de câncer, tá? Apesar, né, de ter alguns índices aí de mostrar um percentil pra gente, essa doença permanece entre as principais causas de morte. No caso de morte, por qual razão? Pelo câncer, tá? A gente só tem ali mais ou menos uns 10 a 20% dos pacientes que acabam sendo diagnosticados na fase inicial, né? Onde a gente consegue o quê? Ter uma cura desse caso. E de 5 a 15% desses pacientes, eles conseguem ter uma sobrevida de 5 anos ou mais. Então, é um câncer que acaba afetando bastante, né, o ser humano. E muitas das vezes ele não consegue ser diagnosticado tão rápido, né, por motivo de apresentar outras características, outros sintomas que acabam sendo confundidos, né, com uma outra patologia. Os fatores de risco dessa doença, a gente tem que observar se existe algum caso de família, né? Fator genético, né? Algo hereditário, é o que a gente vai avaliar. Primeiro, é um dos primeiros fatores que a gente vai avaliar. Segundo, a questão de apresentar algum tipo de bactéria no estômago. E uma dessas bactérias que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é o H. pylori, né? Se ele não for tratado da forma correta, ele pode sim se tornar um câncer gástrico, tá? Ele ainda está sendo estudado, né? Ainda estão analisando e avaliando por qual razão ele acaba se tornando um câncer gástrico. Assim, pessoas tabagistas também acaba. Vocês já ouviram muito falar a questão de alimentos industrializados? Uma quantidade exagerada, né? Um consumo exagerado de alimentos industrializados pode trazer uma irritação gástrica e essa irritação gástrica pode se tornar um câncer gástrico, tá? Alguns alimentos também, da forma que eles são armazenados, estocados, também pode ocasionar, pode ser um dos fatores de risco, certo? Como que a gente vai identificar? Eu identifico de que forma? O paciente começa a apresentar muito desconforto, mas muito desconforto na região estomacal, tá? Vai começar a ter bastante náusea, vômito, o apetite dele começa a diminuir, não ficar da mesma forma, ficar fraco, emagrecido. Então, são um dos fatores que a gente vai observar. E outro fator, as fezes começam a sair com sangue, que a gente chama de melena, né? Então, são uma das características. Nesse caso, o médico sempre pede um exame de fezes, né? Sangue oculto nas fezes, para a gente avaliar o que está acontecendo, porque não é normal apresentar sangramento nas fezes, tá?
Vou diagnosticar esse paciente através de endoscopia, né? A gente vai fazer um exame mais específico. Dependendo dessa endoscopia, se ele me vir algo sugestivo, a gente faz uma biópsia para retirar alguns fragmentos e ter uma noção do que está acontecendo, né? Exames radiológicos com contraste para a visualização ficar melhor, né? E alguns exames clínicos também. Vou tratar tanto com químio ou rádio, e dependendo da situação, com cirurgia, com a retirada daquela porção ou a retirada total, tá? Nós da enfermagem temos como cuidados, né? Sempre observar a questão de dor desse paciente, porque vai ser uma dor intensa. Vamos observar a questão de sangramento, sempre comunicar, né? Náuseas e vômitos, esse paciente pode ter uma desidratação, né? Tá perdendo bastante eletrólitos através do vômito. Dependendo do caso, ele não vai conseguir ter uma alimentação por via oral, com certeza é uma dieta enteral, então a gente vai ter que tomar os cuidados da administração dessa dieta, tá? E administração de alguns medicamentos. A gente vai estar sempre tomando cuidado e sempre administrando da forma correta e no horário correto, na fase correta. Saindo do câncer gástrico, a gente entra na questão do câncer de colo e reto, né? Que são o quê? São tumores muito agressivos, são tumores malignos, né? E muitas das vezes se desenvolve sem ter nenhum tipo de sintomas, você não apresenta nada. E em alguns casos a gente tem aí uma cura positiva, tá? Como que tudo isso, né, acaba acontecendo? Ele abrange ali aquela parte do intestino grosso, que a gente chama de cólon, né? E no reto, na porção final e no ânus, tá? Atinge ambos os sexos, tanto homem como mulher, né? E a idade que a gente vai vai visualizar, né? É na faixa etária de 50 anos, né? Ele tem um desenvolvimento lento, né? E quando a gente consegue sempre descobrir o câncer na fase inicial, a gente tem um resultado positivo. Então, a gente tem uma chance de cura muito maior, né? Quais são aí os nossos fatores de risco? Sempre a gente vai observar, a gente sempre vai colher informações da história de casos familiares, né? Fator genético e até mesmo alguns erros de alguns tipos de alimentos que a gente acaba consumindo de forma inadequada. Na imagem eu consigo mostrar para vocês como eu consigo identificar se esse câncer ele é benigno e como ele é maligno, né? A que parte eu já consigo saber que ele está maligno. Quais são os sinais e sintomas que eu vou ter? Sangramento anal, lembrando que a gente está falando do quê? De câncer de colo e reto, né? Porção final. Eliminação, às vezes, pode apresentar um muco, né? Aquela fezes mais pegajosa com muco, né? A cor, o jeito das fezes pode estar diferenciada. Pode ter algumas dores, né? Localizada, pode ser uma dor do próprio ânus, né? Ou uma dor abdominal. Esse paciente pode ter uma distensão abdominal, dependendo da localidade que ele apresenta esse câncer, esse tumor. Vamos fazer o diagnóstico através de colonoscopia, biópsia e até mesmo toque retal, tá, gente? O tratamento é parecido com os outros, químio, rádio e até a cirurgia. E nós, como enfermagem, a gente sempre vai o quê? Dar apoio psicológico, administrar as medicações de forma correta. Vamos observar a questão dessa distensão abdominal, a presença de dor, né? E dependendo do caso, quando eu falo de cirurgia, pode ser que esse paciente venha fazer uma colostomia, né? Então a gente vai observar, né? E um dos fatores prioritários é a questão de atenção psicológica, por essa razão, porque não é fácil para o paciente saber que vai ficar utilizando uma bolsa de colostomia. E aí, eu deixei essas imagens para vocês verem
a sequência que a gente tem aí, né, de fatores de risco do colo e do reto, né? Entre idades, a questão de álcool e tabagismo, sedentarismo também, a gente precisa se movimentar para o nosso intestino fazer movimento adequado, é, a utilização de uma quantidade pouca de fibras, né? Antecedentes de antecedentes pessoais, que a gente vai avaliar aí a questão se tem repetição de infecção intestinal, né, inflamação, e a nossa historinha aí com os nossos antecedentes aí, tá? Obrigada e encontro vocês na próxima aula. Até mais!